Saudações, saudações, mais um episódio do Podville. Queria agradecer a todos aí que têm nos acompanhado em 2024, compartilhando. Tô aqui com a Luísa, que me ajuda. Luísa, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Não tem mais nada dessas coisas? Não? Então tá, pessoal, são essas as redes sociais. E daqui a pouco tem outras redes sociais que vão criando e eu não consigo acompanhar. Agradeço novamente, né, quem compartilha, quem tem nos apoiado aí. Muito grato. E continuando as nossas pautas do Podville, um assunto que tem sido polêmico aqui na cidade, que é a questão da saúde e da questão pública. Então a gente convidou o Dr. Cassiano Ucker, que também é vereador, para a gente conversar hoje à tarde, conhecer um pouquinho da história dele e também desse contexto da saúde aqui na nossa cidade. Tudo bem, vereador? Olá, Ivan, tudo certo? Obrigado pelo convite. Deixar um abraço aí para todos os que acompanham o Podville. Dr. Cassiano, o senhor é joinvilense mesmo, só para conhecer um pouquinho a história para o pessoal aí, conhecer um pouquinho quem é o Dr. Cassiano. Então, Ivan, eu sou joinvilense, nasci ali na maternidade Darcy Vargas, isso no século passado, já em 1979, né? Meus pais não são de Joinville, meus pais vieram ali da região de Jaraguá e depois acabaram fazendo aqui todo a formação, fizeram aí todo o crescimento laboral e desenvolveram a família também, onde eu nasci, eu tenho uma irmã um pouquinho mais nova, 4 anos mais nova, e tenho um irmão 10 anos mais novo. Depois a gente teve a infelicidade da minha mãe falecer, ela teve também um problema sério de saúde, uma neoplasia de mama, que no passado era muito mais difícil de tratar, era um diagnóstico ruim, porque o câncer era quase um sinônimo assim, de óbito. Ela veio a falecer, meu pai teve um novo relacionamento, e hoje eu tenho uma irmãzinha de 10 anos, a Silvinha, que é uma alegria aí também para a nossa família. O Gonçalves, do teu sobrenome é da mãe, e o Ucker é do pai? Exatamente. O Ucker vem do meu avô, Reinhold Ucker, bem alemão. Ele é de Pomerode. Depois ele veio casar com a minha avó, que era Gadotti, na região ali de Nereu, uma região, um distrito de Jaraguá, e depois vieram para Joinville. Da outra parte, a minha mãe é Gonçalves, por parte de mãe e pai. Então a minha avó era Gonçalves e o meu avô era Braga Gonçalves também, e ali da região inicialmente de Araquari, São Francisco, então mais português, e juntou tudo isso em Joinville e acabou ficando um pouquinho brasileiro, um pouquinho português, um pouquinho italiano, um pouquinho alemão, um pouquinho índio, um pouquinho de tudo. É a característica do nosso país e de Joinville cada vez mais, né? Cada vez é uma cidade mundial, nacional, tem para tudo que é gosto, né? E essa miscigenação, assim, dá a característica de Joinville, né? Um pessoal que, assim, receptivo, um pessoal alegre, um pessoal trabalhador, um pessoal para frente, um pessoal que não tem muito mimimi. Tocar a nossa vida, tocar os nossos trabalhos, tocar as nossas famílias. Então é nisso que a gente foca. Sim. O teu local é no Boa Vista, né? Se eu não me engano, a tua região de adolescência, infância, é ali que tu aprontava? Eu, como eu falei, nasci na maternidade Darcy Vargas, e logo depois que a gente nasceu, nós morávamos ali na região da Gotthard-Käsemut, na Anitta Garibaldi. Logo depois que a gente nasceu, meu pai trabalhava na Hansen e ele foi transferido para uma sede da Hansen lá em São Paulo. Então a gente acabou morando lá um ano e pouco, enquanto eu ainda era bem bebezinho. Na capital? Na capital. Uhum. E ficamos lá. Eu não lembro, não recordo dessa fase, não recordo desse momento por causa da idade que eu tinha, mas lembro que meus pais comentavam, a minha mãe queixava-se muito porque saiu de uma região
pequena, que era Joinville na época, imagina isso lá em 1979, foi para uma cidade grande, onde morava em apartamento, onde não conhecia ninguém, então houve bastante resistência por parte da minha mãe. E aí meu pai voltou com a família para a região de Joinville, onde estavam meus avós, onde estavam os tios, todo o restante da família, e aí a gente foi para o Boa Vista. Aí meu pai comprou um terreno, uma casinha ali na região do Boa Vista, perto da Ponte Trabalhador, onde eu passei ali a infância toda, né? Crescemos ali brigando pelo campo na pracinha da Praça do Calceteiro, onde nós ali, os adolescentes e as crianças da rua Ivo Varela, acabavam indo à pracinha para jogar bola, para brincar de esconde-esconde, para brincar de pega-pega. Naquela época lá, graças a Deus, as crianças brincavam na rua, brincavam correndo, brincavam umas com as outras, não tinha tanto celular, não tinha tanto videogame, então a infância era diferente, a infância era, na minha opinião, muito mais divertida. E ali a gente fez bons amigos que perduram até hoje, onde às vezes a gente acaba se encontrando, porque cada um foi para um tipo de formação, alguns até mudaram de cidade, mas por vezes a gente acaba se encontrando e revivendo aí os bons tempos da infância e da adolescência. Então o ensino fundamental foi na região? O ensino fundamental eu fiz no colégio Esqueminha. O colégio... Esqueminha? Esqueminha. Era um colégio pequeno, que no início ele se encontrava, se localizava na frente do batalhão. Era ali do professor Boris e da professora Emília. Vou até deixar um abraço aí para a professora Emília. Infelizmente o professor Boris também já veio a falecer. Encontrei recentemente a professora Emília lá no antigo Big, no antigo Shopping Americana, estava lá passeando, e tive a grata alegria de saber que a minha professora de português da 6ª série, que me deixou em exame por causa da letra feia, continua viva com mais de 100 anos. Aí deixo também um grande abraço, um beijo bem carinhoso para a professora Marília, que conduziu nós ali nesse processo de alfabetização, nesse processo de desenvolvimento, enquanto nós éramos ainda crianças e pré-adolescentes. Sim. O ensino médio também em Joinville. A gente fez um vínculo muito grande com a professora Emília. Na minha sala estudava a filha dela, a Juliana Corrêa, Ostin Corrêa, que é nossa amiga até hoje. Hoje ela faz parte de um grupo educacional aqui em Joinville que busca, inclusive, aperfeiçoar aí o ensino superior no nosso município. E eu acabei fazendo tanto o ensino fundamental e o ensino médio todo no Esqueminha, que depois mudou de nome, né? O Esqueminha, ele fez uma parceria com o Colégio Objetivo de São Paulo, com a rede Objetivo, virou Esquema Objetivo, funcionou um tempo num prédio ali na rua Orestes Guimarães, atrás do Big, e infelizmente esse prédio hoje está abandonado, né? Ele foi inclusive a leilão, quem ganhou ainda não investiu para recuperar o prédio, para reaproveitar o prédio, e hoje a estrutura que é nos fundos do Carl Hansen ali, então, aquele prédio que fica bem na beira do rio ali. Esse mesmo. Então, o colégio tinha crescido bastante, eles fizeram um prédio lá de 3 andares, na época com elevadores amplos, salas de informática, laboratório de química, então houve um grande investimento, o colégio cresceu bastante nessa parceria com o Objetivo, mas infelizmente depois acabou passando por algumas dificuldades e o colégio veio a cessar as suas atividades aqui no município. Mas foi assim um período de bastante aprendizado, foi um período onde a gente, como eu disse, fez uma amizade com os professores, fez uma amizade com todo o grupo de alunos, e alguns seguiram com a gente aí desde o ensino fundamental. Citei a Juliana, cita aqui o Alexandre Drefo, e no segundo grau, no ensino médio, nós praticamente passamos a mesma turma durante os 3 anos, visto assim a interação que existia Sim. naquela época entre os alunos e entre o corpo de professores também, entre o corpo de professores, que até hoje, vira e mexe, a gente encontra um
e relembramos aí de bons momentos e de uma época de ouro aí na nossa vida. Esse período é sensacional. Doutor Cassiano, ensino médio, terminando, medicina, cara. Tinha alguém na família que fazia medicina ou onde é que apareceu essa... Porque todo mundo sabe que é um curso que para passar não é fácil e depois de passar também tem a questão financeira, né? Que a gente sabe que é um curso e a dedicação, né? Não que outros cursos tu pode dar migué, mas medicina é mais difícil de tu enganar, né? Tem alguns desafios, né? A medicina ela surgiu já logo ali na adolescência, essa vontade de cuidar de pessoas, de ter esse relacionamento com as pessoas, e a partir dali a gente foi estudando, a gente foi, graças a Deus, tinha uma capacidade assim de aprender rápido, aprender de escutada, como diziam, então fomos aprimorando. O colégio ajudou bastante nessa parte, porque ele tinha já desde o início, no segundo grau, um sistema ali de bolsas, onde você, conforme o seu desempenho, você ia participando de provas e você ia ganhando descontos na mensalidade. E o meu pai, ele fez um acordo comigo que disse que, se eu ganhasse bolsa, como ele já estava no planejamento dele pagar a mensalidade, em vez de pagar para o colégio, ele pagaria para mim. E isso acabou estimulando mais ainda, tu tá estudando, tu tá correndo atrás, participar dos desafios como eram chamadas as provas lá do objetivo. E a gente estudou basicamente segundo grau todo, com bolsa do colégio, conseguimos até fazer um caixinha, fazer uma reserva aí, e isso nos habilitou, vamos dizer assim, para fazer a prova de medicina. No primeiro ano que eu fiz o vestibular, eu fiz vestibular só em escola pública. Eu fiz vestibular na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, onde essa minha participação, eu confesso que não foi muito boa. Fiz a prova de vestibular lá na Unicamp, que era um local que eu tinha avaliado para fazer a prova. E fiz na Federal de Pelotas. Nos três. A Federal de Pelotas, na época, para quem viveu essa época, sabe que você tinha que analisar as provas de vestibular para ver quais que não coincidiam as datas, e daí você fazia as inscrições. Acabou coincidindo as três, e foi eu e um amigo, o Marcos Cabelo, Marcos Vinícius, fazer a prova lá em Pelotas. O pai dele foi de nosso motorista. E foi um período também interessante, porque enquanto nós estudávamos ainda os minutos que dava e descansava os minutos que davam para a prova do vestibular lá da Federal de Pelotas, que era uma prova de 4 dias, o pai dele vivia passeando na cidade, ia para a praia, tudo. Chegou até a achar umas baladas à noite lá para ir, que a gente acabou não indo, ele também não foi, porque nós tínhamos prova no dia seguinte e não tinha que estar inteiro para as provas. Então, a Federal de Santa Catarina a gente não foi bem, e a Unicamp era uma prova de duas etapas, onde, quando eu fiz a prova, eu saí muito bem da prova. Eu achei assim que tinha ido muito, muito bem. Eu passei na primeira fase e fui na segunda fase, mas quando veio o resultado da segunda fase, não foi muito bom, assim, como eu imaginei. E aí a minha conclusão foi que a prova era toda discursiva da Unicamp, que talvez aquela minha letra feia, que já era uma reclamação dos professores lá da sexta série, tenha tido alguma influência no resultado da prova. Porque eu achei uma prova muito bem bolada, uma prova que perguntou aquilo que eu sabia, perguntou aquilo que eu entendia, mas talvez na hora de me expressar, ou como eu falei, a própria letra, que nunca foi uma coisa meritosa, tenha dificultado e prejudicado a nossa nota. Então eu acabei não passando na Unicamp. E daí, no primeiro ano, a gente acabou não fazendo faculdade. O objetivo me colocou como professor auxiliar no ano seguinte, para que eu continuasse estudando, e aí eu fazia plantão de tirar dúvida dos alunos, então acabava estudando, acabava interagindo com os alunos. No ano seguinte, eu só ia fazer a prova de medicina na Federal de Santa Catarina. Aí meu pai disse que
que se eu gostava de medicina, então ele era para mim tentar numa universidade privada. Em virtude da questão de custos, tudo, eu não queria trazer esse peso para ele, e aí ele disse que não ia fazer e ficou nisso. Ele acabou me inscrevendo na Universidade Federal, na Universidade da região de Blumenau, e daí a gente foi fazer a prova e fomos aprovados aí na Universidade Regional de Blumenau, onde eu acabei fazendo o curso. Nesse ano, na prova da Federal de Medicina, a gente foi muito bem, entendeu? Eram 100 vagas, eu fiquei na posição 106, 105, só que era extremamente disputado e não houve as desistências que necessárias ali para a gente poder entrar na Federal. Acabei cursando Blumenau, um curso que depois me ensinou bastante. Uma parte são as universidades, uma parte são os professores, mas uma parte grande depende do aluno, de correr atrás, de se dedicar ao curso. E hoje, graças a Deus, a gente se sente muito realizado dentro da medicina em estar podendo atingir aquele objetivo que era cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, tratar bem, dar um pouquinho de qualidade de vida. O projeto inicial que surgiu lá na adolescência. Tu 20 anos iniciou? 20, 21? Eu comecei a faculdade em 98. Nessa época eu tinha ainda, vamos fazer uma conta rápida aqui, 18 anos. 18 anos. Então, 24 estava formado, 23, 24. Medicina é 6 anos, né? Medicina são 6 anos, então eu me formei com 24 em 2003. Eu já tinha... Daí a gente ganhou o canudo ali da medicina e começamos a trabalhar aqui no município de Joinville em fevereiro de 2004, no posto de saúde lá do CAIC do Espinheiros, onde a gente fez uma espécie assim de adaptação ao sistema da prefeitura, a conhecer a estrutura. Na época ainda o Dr. Ronald, que nos ciceroneou nesse processo de entrada da prefeitura, e depois eu ia lá para o posto do Jardim Edilene. Já estava tudo certo, o posto ia ser inaugurado na segunda-feira, mas por uma infelicidade ou felicidade, para minha parte, no domingo o posto teve aí um furto. Houve um furto dentro do posto, as pessoas infelizmente depredaram o posto lá do Jardim Edilene, e aí a gente foi realocado. Então não fui mais para o Jardim Edilene e fui realocado para o posto do Moinho do Espinheiros, e por isso que eu disse que para mim é felicidade, porque era uma outra realidade, um posto que já tinha um perfil já de uma população mais madura. E isso interferiu um pouquinho no meu processo aí da especialização médica, onde a gente depois acabou fazendo a parte da geriatria. Então, através aí de uma situação triste, que infelizmente, a depredação de um patrimônio público, né, de um posto de saúde, uma unidade que busca atender as pessoas e trazer o bem para a sociedade, acabou ainda tendo uma luz, um efeito bom na minha realocação para o posto do Espinheiros, do Moinho do Espinheiros, ali no Moinho 1, onde a gente teve bons vínculos. Até hoje nós temos bons amigos lá, e aí nós falamos de 2004 para cá, já falamos aí de 20 anos, né? E interferiu um pouquinho também na questão da minha especialização médica. São 20 anos de serviço público, então, né? Porque essas unidades são do serviço público. Exatamente. A gente, logo quando se formou, eu me formei no dia 30 de novembro de 2003, aí eu me dei um mês de férias, né? Então no mês de dezembro eu optei por não trabalhar, ficar um pouco com a família, porque para quem conhece um pouquinho da estrutura do curso de medicina, os últimos 2 anos são um pouco mais intensos. Eles são estágios dentro dos hospitais, estágios dentro das unidades de saúde, então a gente acaba não vindo com muita frequência para a residência dos pais, para o convívio com a família. Então, terminado esse processo de faculdade, a gente ainda tem as provas de residência, tudo. Eu tirei para fazer algumas provas, tirei para curtir um pouquinho a família, para começar a trabalhar em 2004. 2004, conversei aqui com
a Prefeitura de Joinville. Na época ainda a secretária era a secretária Tânia Eberhardt, que hoje ainda é a secretária aqui em Joinville. E aí entrei no serviço público, e de lá em diante, na verdade, a gente não teve nem um mês que nós ficamos fora do serviço público. Ora, no serviço municipal, trabalhando nas unidades de saúde do município, ora, trabalhando nas unidades de saúde do estado, e ora também trabalhando na estrutura do serviço público federal, quando a gente foi aí durante um curto espaço de tempo, mas durante também um período de grande aprendizado, perito do INSS aqui em Joinville. Doutor Cassiano, o senhor está com 24, 25 anos, iniciando a vida profissional. Tu já está casado nesse período, ou a família, como é que está essa, porque medicina também, né, para namorar, para... Eu comecei a namorar com a minha esposa em 99. Então isso aí já são 25 anos já que eu conheço a minha esposa. E a gente começou a namorar. E no início, como tu mesmo mencionaste, era um pouco mais difícil, porque nós passávamos aí a semana toda em Blumenau, passávamos a semana toda estudando fora de Joinville. Naquela época não tínhamos aí a facilidade de bate e volta, né? De bate e volta, e a própria facilidade em relação à comunicação, né? Os telefones naquela época eram muito mais caros. A gente teve ainda um episódio que às vezes a gente acha que é malandro, né? E quer se dar bem, e depois a coisa não dá muito certo. Eu lembro que foi numa época que começou o plano vamos fazer uma propaganda aqui, não existe mais, a GVT 21. E tinha que tu podia escolher o código para poder ligar e coisa e tal. E daí eu comecei a usar esse GVT 21 e eu vi que não via conta, né? Passou o primeiro mês, não via conta. Passou o segundo mês, não via conta. Passou o terceiro mês, não via conta. Eu disse, vou usar só esse 21 aqui, que não cobra nada, é de graça, não paga, que não sei o quê. Depois de uns 6 meses, não veio uma conta, veio um monstro de conta. Eles cobraram todo o período que tu ligou e tinha que pagar, né? Aí dá-lhe pedir dinheiro pro pai, porque na época não trabalhava. Dá-lhe pedir dinheiro pro pai, junto daqui, economiza de lá, para conseguir pagar isso aí. Deu uma trabalheira. Então, nós iniciamos o relacionamento em 99. Aí, como a gente falou, durante a medicina, muito difícil você trabalhar e estudar. Não que é impossível, eu conheço pessoas que conseguiram, mas na época não foi o projeto que a gente tinha feito. E graças a Deus meu pai conseguiu também nos auxiliar nesse ponto. Eu até fazia pesquisa, tinha direito a algumas bolsas dentro da faculdade, mas não o suficiente para me sustentar. Quanto mais sustentar, mais uma pessoa sustentar. Sim. Esposa. Então, sempre com o pé no chão, nós fomos conversando. Nós esperamos eu me formei, como falei, em 2003. E em 2006, daí nós casamos, né? Então fomos fazendo pezinho de meia, fomos organizando um pouco. Casamos em 2006. De lá para cá continuamos juntos. E nesse processo aí, também a família veio crescendo, né? Hoje a gente tem o nosso filho mais velho, o Caio Eduardo, com 15 anos, e temos a minha princesa, a Heloísa, de 10 anos, que compõe a família toda aí. E graças a Deus estamos todos com saúde, estamos bem vivendo aí. Rapaz de 15 e a menina de 10. Exatamente. Rapaz de 15 já tá quase maior que eu, tá no limite já, entendeu? Já tá ficando mais forte, né? Porque a gente também vai ficando mais velho, não conseguimos fazer tanto exercício como deveria, mas graças a Deus nos traz muito orgulho. Através das atividades que desenvolve, dos hobbies que gosta, e principalmente assim, em relação ao caminho que a gente conseguiu botar ele, o caminho correto, o caminho da família, o caminho longe das drogas, o caminho pelas atividades boas, aquilo que a gente luta pelo nosso município. A gente começou em casa, educando as crianças, começou em casa cobrando deles, para que a gente pudesse aí ter pessoas boas para a nossa sucessão. Doutor Cassiano, só em algum momento nessa retrospectiva, quando entra a geriatria, por que geriatra? De tantas especialidades que tem.
Essa foi uma guinada, na verdade, dentro do curso de medicina. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a ideia fixa de fazer genética médica, né? Gostava Genética médica. Genética médica. Olha as voltas que o mundo dá. A gente entrou para fazer genética, gostava da genética do segundo grau, tudo. Quando começou a genética médica propriamente dita, que eu passei pela cadeira da genética médica, a genética médica ela trabalha muito com a questão de malformações, de diagnósticos. Então, foi bem diferente daquilo que eu imaginava. E confesso que passei até a nem gostar do Mendel, que era o pai da genética ali, né? Passei até a não gostar mais dele. E tirei a genética do nosso elenco de possíveis especialidades para seguir dentro da medicina. E tive um contato muito grande com a questão da cirurgia. A partir do segundo ano na faculdade, a gente começou a participar de cirurgias, obviamente assistindo às cirurgias, vez por outra entrando em campo, mas sempre auxiliando o cirurgião. Aliás, a propósito, não tínhamos formação nenhuma, mas a gente começou a participar e fomos pegando o jeito com esse processo, fomos pegando a confiança dos professores, que daí nos explicavam as nuances, traziam as particularidades de cada especialidade, até o ponto de chegar no 5º ano de faculdade, onde já tínhamos até um bom vínculo com alguns cirurgiões, já tínhamos até propostas de especialização para seguir dentro da cirurgia. Mas no último ano de faculdade surgiu uma necessidade de conversar um pouquinho mais com o paciente. O cirurgião ele é muito prático, ele é muito proativo, ele é muito resolutivo do ponto de vista médico, porque ele vai lá, ele diagnostica ou precisa operar e vai operar, ou não precisa operar e não fica mais com o cirurgião. Então, essa praticidade deles fez com que eu sentisse uma necessidade de conversar um pouquinho mais com os pacientes, e aí eu saí da cirurgia e entrei na clínica. A clínica é a parte da medicina que faz a consulta propriamente dita, que tem todo o trabalho do diagnóstico, da investigação para chegar a qual é a patologia e posteriormente qual é o tratamento que esse paciente vai ser submetido. E dentro da clínica, eu me aproximei bastante dos idosos, né? Nesse processo da geriatria, eu penso que muito está relacionado ao relacionamento que eu tinha com os meus avós, né? Perdi o meu avô materno, o avô José, cedo. Eu tinha 9 anos na época, 9, 10 anos, e era o meu avô assim, meio paizão, porque desde cedo eu ia para a casa dele. Ele era pescador, ele me ensinou a arte de pescar. Ali no Boa Vista? Não, isso lá em Palhoça. Agora mudamos de cidade. Meu avô saiu de Araquari, como eu falei, veio para Joinville e depois ele foi para Florianópolis. Sempre com um vínculo com o mar, sempre pescador, sempre gostando muito dessa arte. E ele acabou nos ensinando. Aliás, foi um excelente pescador. Ultimamente não estamos pescando muito, mas sei pescar de linha, sei pescar de arpão, sei pescar de tarrafa, sei pescar de rede, ele me ensinou um pouco de tudo. E aí tínhamos um vínculo muito, muito forte. Geralmente eu ia para a casa dele, como ele morava em Palhoça, logo depois do Natal. Então passava o Natal aqui com os meus pais, com meus avós aqui de Joinville, mas passou o Natal, eu ia para Florianópolis. E aí os meus pais meio que perdiam o filho durante o mês de janeiro, porque eu passava o tempo todo lá, não queria vir para casa, não queria muito contato, vamos dizer assim. Ligava uma vez ou outra, que se na casa dos anos 2000 o telefone já era caro, imagina isso na casa dos anos 80, a dificuldade que era para arranjar um telefone e fazer uma ligação. E ficava esse período com o vô José pescando, para cima e para baixo. Com o vô José e a avó Bernadette, ficava lá, passeava em Floripa, ia pescar, o vô tinha uma bateira, então era excelente, entendeu? Nós passávamos o dia no mar, aquela época com mais dificuldades, então era uma bateira a remo, mas só o vô remava também, porque eu era pequeno, coitado do vô que fazia todo o esforço, mas nos levava para as ilhas, nós lá pegávamos ostras, assávamos lá mesmo numa ilha,
levávamos os peixes, limpava, assava. Então era uma outra época, assim, um convívio com a natureza, um convívio com meus avós muito intenso. Isso favoreceu essa necessidade e essa vontade de retribuir um pouquinho esse cuidado que os avós tiveram conosco, e retribuir para os outros idosos. Meu avô faleceu não cedo, ele tinha 71 anos, mas cedo na minha idade, eu só tinha 9. Depois o meu outro avô, o vô Reinaldo aqui de Joinville, faleceu também. E ficaram as minhas avós, os meus primos e os meus irmãos, que me desculpem, mas eu era o neto preferido das duas, né? Então, assim, esse carinho todo fez com que hoje a gente desenvolvesse um carinho também pelos idosos. E quando a gente mudou para a área clínica, aí a gente teve essa visão dos idosos em trabalhar um pouquinho, dar um pouquinho de qualidade de vida, dar um pouquinho de melhora de vida para essa parte nossa da população que trabalhou já muito, que veio aí desbravando a nossa região, que veio abrindo os caminhos numa época que era bem mais difícil e que permitiu com que a gente chegasse hoje com o conforto, com o conhecimento, com o desenvolvimento que a gente tem hoje. Essa situação dos avós, doutor Cassiano, ela é tão... É um tipo de amor e de carinho que nenhuma outra relação tem, né? Nada é parecido. Esses dias, que foi... um fogão a lenha. Eu estava visitando um amigo lá em Piraberaba e tinha um fogão a lenha aceso. A lembrança do cheiro, da sensação, a presença da minha avó fazendo aquela galinhada que ela fazia domingo, todos aqueles sentimentos. E é incrível, mas do nada, foi olhar o fogão e parece que é um gatilho na mente. É incrível, incrível, incrível. Que saudade deu da avó, agora o senhor falando também, é incrível, né? É uma época, assim, é uma troca de carinho muito grande, né, dos avós com os netos, né? Isso tem uma explicação, porque os pais, eles têm que ser um pouquinho mais rígidos no desenvolvimento dos filhos, porque eles têm a obrigação também de passar os princípios, de passar os cuidados e as responsabilidades. Os avós, eles não têm essa responsabilidade. Eu sempre digo, às vezes a gente tem umas conversas dentro do consultório com os avós, e digo, o avô e o avô é para estragar, entendeu? O pai diz não vai comer, a avó vai lá e dá, entendeu? Então, assim, essa era uma relação que eu tinha com os meus avós e que eu vejo que ela é saudável, né? Claro que o avô não vai querer fazer o mal pro neto, vai fazer alguma coisa por mal. Mas ele passa mais a mão na cabeça, ele dá um cheiro a mais, ele protege um pouco. Eu lembro uma vez estava eu e a minha irmã brincando na casa da avó Maria, daí a mãe do meu pai, e eu estava numa fase que eu era um ninja, né? Tinha os ninja nos desenhos e eu era um ninja. E eu tinha feito espada ninja, estrela ninja, era um ninja, né? E a minha irmã resolveu me incomodar e dizer que eu não era ninja. E eu dizia pra ela, eu era um ninja, tu te cuida, e coisa e tal. E ela dizia, não, e tu... Eu disse, olha, eu vou jogar isso aqui em ti, que era uma estrelinha ninja. Estrelinha ninja. E aí ela disse, tu não acerta. Eu disse, deixa pra mim. Foi certeiro no tornozelo, né? Foi no tornozelo, já pegou, já caiu, já cortou, já abriu o berro, já veio o pai de lá, que era um trator lá de dentro, né? Filha menina, sempre mais protegida, né? Digo, se agora me ferrei, né? Agora, ninja vai pro pau. Ninja vai pro pau. Eu digo, daí nisso já veio o pai por uma porta, a avó pelo outro. Sai, some daqui, vai lá pro mato um pouco. Tinha um mato ali do Iririú, nas costas do Morro do Finder. Ela disse, vai lá pro mato um pouco, some. Soltou uma fumaça, subiu. Eu não pensei duas vezes. Se a avó autorizou, tá autorizado. Eu já desapareci dali, a avó foi cuidar da minha irmã, junto com meu pai, eu já escapei pela esquerda e sumi pro mato. Fiquei lá 1 hora andando naquele mato lá, revendo cachoeira. Daqui a pouco eu apareci e veio a avó. Pode vir que ele tá mais calmo. Eu digo, então tá bom. Então a avó é pra isso, cuidar da gente, é dar um carinho, é dar um conforto aí. Quando os pais, eles querem educar, eles precisam ter esse papel também, porque é um papel extremamente importante. Os pais têm que dar o caminho para os filhos. Disciplina é amor também. Disciplina é amor. Doutor Cassiano, geriatria e o cuidado com as pessoas, a gente vê.
família constituída, médico, e é uma pergunta que o senhor deve responder muito e eu acho que a gente também quer escutar. Vereador, política, cara, que é uma situação, eu sou suspeito porque é uma área que eu adoro, eu acho sensacional. Por que um médico vai se meter na política nos dias atuais? Então, essa também é uma história, né, Ivan? Eu sempre tive um vínculo com a saúde pública. Como a gente falou aqui, eu entrei em 2004 na prefeitura de Joinville e de lá para cá eu sempre tive um vínculo público, eu sempre trabalhei em alguma instituição pública aqui no município de Joinville. Quando a gente entrou no município, nós tínhamos uma linha de cuidado, nós tínhamos uma linha de atenção, na minha opinião, muito focada a resolver o problema dos pacientes. E isso dava uma certa autonomia para os profissionais de saúde, uma autonomia para as equipes de saúde, fazerem o que era necessário e o que era, obviamente, legal e moral para resolver o problema dos pacientes. Com o passar dos tempos, esse processo foi se tornando cada vez mais burocrático, cada vez mais difícil, a ponto de, por vezes, o médico ter dificuldades de indicar o melhor tratamento para os pacientes, dificuldade para encaminhar os pacientes, dificuldade para solicitar exames para os pacientes, e isso foi aos poucos me chateando, porque o paciente vinha com a sua demanda, com o seu problema de saúde, quando era resolvível no posto de saúde, óbvio que nós resolvíamos, nós medicávamos, nós tratávamos, nós diminuíamos o sofrimento daquele paciente. Mas quando tu precisava de uma estrutura que fosse além do posto de saúde, aí era um martírio. Esse paciente não tinha acesso, esse paciente tinha cada vez mais dificuldade, e esse paciente acabava voltando várias vezes à nossa porta ali na unidade de saúde, porque o problema dele não foi resolvido. Então, ele continuava com a sua dor, continuava com o seu sofrimento, ele trazia isso para nós, e nós nos víamos cada vez mais com as mãos amarradas para resolver o problema para esse paciente. A partir dali a gente começou a estudar para ver por que as coisas estavam mudando, o que estava acontecendo, que estava ficando mais difícil permitir o acesso à saúde às pessoas. E a gente viu que tudo passava pela política, que dependia de leis, que dependia de vontades políticas, que dependia de forças, às vezes políticas, quando saía já dentro do nosso município. E aí, provocado por um amigo, alguns conhecem até hoje, nós trabalhamos juntos, o Altair Nazário, resolvemos aí participar um pouco mais desse processo político. Quando eu anunciei isso em casa, a ideia, a resposta do meu pai foi exatamente: tá, tu vai se meter com isso por quê? Porque, como tu mencionou, né, Ivan, nós já tínhamos ali família constituída, já tínhamos uma profissão constituída, uma especialização constituída. Tá tudo certinho, né? Tudo redondinho. A vida estava redonda, né? E agora daí tu põe um estranho no ninho para bagunçar isso dali tudo. Mas foi essa vontade de proporcionar um pouco mais de saúde, de melhorar um pouco mais a qualidade de saúde prestada para os pacientes e também a qualidade do serviço de saúde para os profissionais de saúde, que fez nós começarmos a participar desse processo político ali, e ali que surgiu essa veia, ali que surgiu esse caminho, e por incrível que pareça, a nossa primeira experiência política, que na verdade não de experiência foi ali que nasceu, foi uma candidatura a deputado federal, não foi nem a vereadora. Nossa primeira experiência política foi uma candidatura a deputado federal, isso foi lá em 2014, onde sem conhecer nada, sem saber de nada, mal e mal conhecia o processo eleitoral, os cálculos que hoje ainda gera muita dúvida nas pessoas, gera muitas dúvidas nas pessoas ali, né? Por que um candidato com menos votos foi eleito e o outro que tinha mais votos não foi eleito? Então nós não conhecíamos nem esse processo de cálculo, de divisão partidária, de coeficiente eleitoral, sem saber absolutamente nada. Saímos fundamentado ali em amigos, em pessoas que conheciam o nosso trabalho, que já sabiam da nossa atuação e da nossa vontade de melhorar um pouquinho,
E por incrível que pareça, numa eleição sem conhecer ninguém, sem saber de nada, e até com um pouco de vergonha de falar que era candidato, né? Porque quando a gente fala em política, infelizmente vem na cabeça das pessoas aquela politicagem, aquela política ruim, né? Do toma lá da cá, do roubo, do desvio, do prejuízo. E vou confessar que no início eu tinha essa ideia também a respeito dos políticos. Então tinha até um pouco de vergonha de falar que era candidato, e mesmo assim a gente fez aí 5 mil votos na nossa primeira eleição, uma eleição que acabou nos encorajando para continuar essa briga por um cargo eletivo e por trazer aí uma maior discussão, trazer uma maior representatividade dentro da área da saúde. Uma vez tomada a decisão, candidato, eleições, eleito. E é uma coisa que eu comento muito, muito, pessoal. Quem convive lá tem uma visão externa de como funciona o sistema, né? E tem uma visão de realmente como estar lá dentro. E o senhor está numa legislatura, ao meu ver, que é a legislatura mais, como é que eu posso dizer, menos aguerrida em relação ao prefeito, né? E o senhor tomou uma decisão desde o início do mandato, quem acompanha, de independência. E isso tem um custo também, né, doutor Cassiano? A gente vê muito, muito lá dentro, né, da Câmara hoje, nessa legislatura, o sim e o não sendo trocado por obras, e faz parte do jogo, e tem gente que joga assim, mas não foi o entendimento do senhor. As dificuldades da independência dentro de um legislativo, que também não é fácil, né, doutor Cassiano? Antes da independência, eu gostaria de trazer a dificuldade que é o serviço legislativo. Porque o serviço legislativo, ele tem ali 19 membros da sociedade joinvilense que representam os seus eleitores, certo? Ou eleitores de um bairro, ou eleitores de uma classe profissional, ou eleitores de um segmento social, mas eles representam uma classe, um grupo de pessoas que confiaram os seus votos a esses representantes. E esse processo faz com que o trabalho dentro da Câmara de Vereadores passe por uma discussão, porque nem sempre a ideia dos vereadores ela é em comum acordo dos 19. Então, alguns defendem mais uma bandeira, outros defendem mais outras bandeiras. E aí, você tem que meio que garimpar apoiadores àquela ideia. Isso, no início, nos fez, assim, não sofrer, mas aprender bastante. Porque dentro da área que eu vinha, ou que eu exerço, da medicina, dentro de um plantão, dentro de um consultório, a gente é mais imperativo. Por quê? Porque eu peço para o paciente, eu digo, olha, nós vamos ter que fazer tal exame. O paciente vai lá e faz o exame. Eu não preciso consultar mais ninguém para decidir se eu vou fazer o exame para o paciente ou não. Eu não preciso ter a opinião de mais ninguém para decidir se eu vou passar um remédio para um paciente ou não. Esse é um acordo feito entre o médico e o paciente. O paciente passa os sintomas, o médico faz um diagnóstico e define um tratamento. O paciente é informado desse tratamento e ele define se ele vai seguir ou não, se ele vai fazer ou não. Mas é uma ação que tem um começo, um meio e um fim naquele período de consulta. No legislativo não funciona assim. Eu digo, para dar parabéns para uma pessoa, eu preciso de mais 9 votos. Então eu tenho que ter mais 9 vereadores concordando comigo para que eu dê o parabéns. Olha aqui, eu quero parabenizar o Ivan pelo podcast. Então tá, eu vou fazer aqui uma moção para parabenizar o Ivan. Essa moção tem que ser votada e tem que ser aprovada. Precisa de mais 9 votos. Se por um acaso o Ivan não é bem quisto pelos outros vereadores, os vereadores dizem, não vamos dar parabéns para o Ivan. Não adianta eu querer, porque tem que ser o colegiado da Câmara que faça a ação. Então, a primeira coisa que a gente passou de dificuldade quando assumiu essa parte legislativa foi essa construção ter que ser feita num colegiado, em um grupo de pessoas, para que a gente pudesse dar um passo. A segunda dificuldade foi em relação à independência. Por que eu digo que é uma dificuldade? Porque toda ação,
dotada de uma responsabilidade. Quando a gente assumiu lá no começo do mandato a posição de independência, nós acreditávamos que, e continuamos acreditando, aliás, que o vereador ele não pode estar vinculado ao prefeito. Por quê? Como a função dele é fiscalizar o prefeito e é representar os munícipes, ele precisa ter essa independência do prefeito para que ele faça a sua ação. Aquilo que está certo, a gente vai, a gente apoia, a gente vota, não temos dificuldade quanto a isso. Aquilo que não está correto do nosso ponto de vista, nós questionamos, nós apontamos, nós sugerimos correção, e se continuar errado, nós acabamos votando contra. Então, essa independência eu acho fundamental para a Câmara de Vereadores para poder ter um crescimento do ponto de vista da cidade. Porque senão, se nós fizéssemos tudo o que o prefeito quer, ia ser o desenvolvimento não das pessoas, não dos representantes da população votando e avaliando aquilo ali. Seria o que o prefeito acha que é certo e o grupo de vereadores caneteando e endossando aquela ação ali. Mas sem considerar o que a população realmente deseja. E a gente vê isso durante o mandato, né? Vamos falar sobre mobilidade. Nós tivemos um tempo que lá na frente do Garten houve uma inversão no trânsito, gerou uma fila gigantesca, né? Foi uma decisão tomada pelo Poder Executivo. Nós lá da Câmara de Vereadores, escutando a demanda da população, de toda a região, a população lá da região leste, que enfrentava fila para ir de manhã ao seu trabalho, no deslocamento para as escolas, tudo, reclamaram, a gente foi ao Executivo, por várias vezes conversamos, por várias vezes questionamos, várias vezes apontamos, gravamos vídeo lá, mostramos a fila, e aí o Executivo voltou atrás, mudando novamente o fluxo da via e acabou com o processo da via. Essa é a função do vereador. Se for um vereador que balança a cabeça para o prefeito e diz, não, olha, tá certo que tu fez, tá bonito, agora tá certo, a população sofre lá na ponta. Então, essa decisão da independência surgiu pensando nas pessoas, pensando em trazer o que é mais correto. Né? E aí a gente traz sempre uma opinião, traz sempre uma sugestão de solução quando nós não concordamos prontamente ou na totalidade com o prefeito. Agora, como tu mencionou, isso tem um preço, né? Por quê? Porque por vezes a gente vê que o prefeito fica, entre aspas, aqui magoado, fica sentido que nós não votamos com ele, e aí quando a gente pede... Quando é questionado, simplesmente questionado, que é o trabalho do vereador, né? Quando é questionado, quando a gente aponta alguma coisa que precisa de um maior esclarecimento, e aí ele se sente ali invadido no seu poder supremo, e ele passa a não atender às demandas do vereador, pensando que está prejudicando o vereador, né? Vale lembrar que o vereador está ali representando um grupo de pessoas. Então, quando o vereador vai lá e ele pede para avaliar a posição de uma lombada, por exemplo, uma coisa relativamente simples, ele está pedindo em nome de uma população. O vereador não acorda de manhã e diz, hoje eu vou botar uma lombada em algum lugar. Olha no mapa, ponta o dedo, eu quero uma lombada aqui. Não. Ele avalia o que a população traz, ele avalia o que está acontecendo naquela região, e aí sugere isso para a prefeitura. Quem faz é a prefeitura, né? Então, assim, por mais que o vereador questione, por mais que o vereador aponte, por mais que o vereador justifique a necessidade, a decisão final, a caneta final, é da prefeitura, é do prefeito. Então, quem vai fazer é o prefeito. Nós agimos ali como uma espécie de um advogado defendendo uma tese, certo? Mas a gente observa que alguns vereadores são mais atendidos, enquanto que outros não são tão atendidos. Dentro do nosso mandato, nós aprendemos a defender as nossas ações com fundamentação teórica, né? Então, a gente tem, como falei do exemplo da lombada, nós temos aí lombadas que nós sugerimos, que nós pedimos, que não foram prontamente atendidas, que levou alguns meses. Infelizmente, nessa via ocorreram acidentes, ocorreram perdas materiais, e nós tivemos, infelizmente, também uma perda de vida, onde a gente ratificou a necessidade, e aí a prefeitura
atendeu, colocou a lombada, sinalizou corretamente, modificou ali a informação do cruzamento, porque é para o bem das pessoas. Depois que a gente observou a presença da lombada, nós não tivemos mais óbitos, não tivemos mais acidentes graves naquele cruzamento. Então são ações que a gente toma buscando melhorar para a cidade. Mas precisa existir essa parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do ponto de vista técnico. O que é certo, eu vou continuar defendendo. Não importa se veio da Câmara de Vereadores, se veio do prefeito, se veio do secretariado, ou se veio até de uma sugestão popular. Mas se é certo, a gente vai estar defendendo. Aquilo que não está certo vai ser questionado, e se continuar errado no nosso ponto de vista, eu não vai ter o apoio do vereador. Então essa independência a gente optou desde o primeiro dia, e a gente vai continuar mantendo dentro do nosso gabinete. Infelizmente, eu acho que é o executivo, nesses anos que eu tenho acompanhado, que menos respeitou a Câmara nesse sentido, em relação a escutar demandas e a respeitar as demandas sem a necessidade de troca-troca. Eu vou dar um exemplo para o senhor, que é o trabalho que vocês têm feito. O senhor está aos 4 anos na Comissão de Saúde. E a situação na saúde na nossa cidade está complexa atualmente, o senhor convive com isso diariamente, mas muitas coisas foram debatidas. Eu me lembro vocês chamando lá no ano passado, a dengue vai dar problema, gente? O que vocês estão fazendo? E infelizmente o prefeito, a estrutura não sei, parece que não é prioridade, ou a gente que é leigo e não é da área, a gente até pode entender que a questão da privatização, que até teve um médico que falou, acho que isso em alguma reunião, os funcionários não sabem se vai virar OS, se vai privatizar, então a saúde nesse sentido está complexa. E o trabalho da Câmara, apesar dos esforços, parece que, como não parte deles, ou como é um trabalho que vem do que eles entendem oposição, independência, não pode ser válido. A saúde, doutor Cassiano, o que está acontecendo? O que o atual governo está mais errando, na opinião do senhor? Assim? Então, a saúde é um desafio para qualquer governo, né? Porque quando a gente fala lá na legislação, na nossa Constituição, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a gente abre ali um leque muito grande de oportunidades e de situações que o Estado tem que suprir para manter a saúde das pessoas. Claro que, para quem gosta de saúde pública, para quem estuda um pouco a saúde pública, sabe que esse é o primeiro artigo da lei, né? A gente tem desdobramentos dessa lei que colocam, sim, responsabilidades nos usuários do SUS, nas pessoas, em relação a estar cuidando da sua saúde. Quando a gente traz essa conversa para dentro da Câmara de Vereadores, a gente debate de uma forma técnica, de uma forma que quer melhorar o município de Joinville. E aí, como foi mencionado, nesses anos todos, nesses 3 anos, quase 4 anos aí do nosso mandato, dentro da Comissão de Saúde, nós trouxemos várias demandas para o município de Joinville, mostrando que estava errado e cobrando e até sugerindo situações que poderiam ser feitas para melhorar. Algumas a gente viu que evoluiu, e eu gosto de citar aqui a questão dos medicamentos, né? Nós fizemos logo no início do nosso mandato ali um pedido de informação de quantas medicações faltavam no Hospital São José, faltavam nos postos de saúde, e o número que veio para a gente passou de 150. É um número muito grande de insumos faltando dentro da estrutura pública no início. A partir dali a gente começou a cobrar, a gente sugeriu até modalidades de compra, de aquisição de medicamentos, de insumos para os hospitais, para a rede pública. Durante várias e várias vezes a gente chamou a prefeitura lá dentro da Câmara de Vereadores, questionamos o processo de compra, questionamos aí as estratégias que a prefeitura estava adotando. Aprovamos ali uma ampliação no convênio Camunesc, que é um consórcio de municípios dentro da Câmara de Vereadores, e hoje a gente tem ali a grata satisfação de saber que faltam menos de 10 medicamentos na saúde pública. Daí alguém pode estar nos escutando e dizer, mas 10 ainda é bastante, doutor. Sim, o ideal era não faltar nenhum,
Mas no universo que a gente estava de mais de 100 para menos de 10, nós tivemos um ganho significativo. E isso veio da cobrança, veio da sugestão, veio das possibilidades que a gente desenvolveu dentro da Câmara de Vereadores, sugerindo e oportunizando ao município que resolvesse um problema. Porque essa é a ideia. E a ideia não era criticar o governo ou manchar o governo. Exatamente. A ideia era o bem comum para fazer acontecer o que o senhor entendia como sendo bom para a sociedade. Aqui não era para falar mal de ninguém. Que me parece, às vezes, a ideia é essa, que qualquer sugestão é para manchar, mas a ideia não é essa, né? Exatamente, Ivan. Qual que é a ideia? O que a gente quer? Que tenha medicação no posto. Entendeu? Quem vai comprar esse remédio? É a prefeitura. Entendeu? Então a gente só viabilizou isso dali. Agora também, se ninguém fala nada, se ninguém questiona, se ninguém cobra, para o prefeito é uma conta a menos para pagar, porque a gente sabe que essa medicação tem um custo, né? Então, se ele não compra e ninguém reclama, é um dinheiro que fica no caixa. Então, tem que ter alguém cobrando, tem que ter alguém questionando, tem que ter alguém provocando o executivo para que aquilo ali funcione, para que aquela demanda seja atendida. Podemos citar outros processos que a gente viveu dentro da Câmara de Vereadores, que hoje a gente já começa a observar um fluxo maior. Cirurgias, né? Quem aguarda uma cirurgia no município de Joinville sabe do que a gente está falando. Tu espera anos e anos para fazer uma cirurgia no município de Joinville. Algumas cirurgias mesmo, vou citar aqui as próteses mamárias para a reconstrução de quem teve ali um câncer de mama, e elas não estavam acontecendo. A prefeitura não conseguia comprar a prótese. Ela não conseguia o insumo para que aquele procedimento fosse realizado. Então nós tínhamos às vezes o hospital, nós tínhamos às vezes o cirurgião, o anestesista, mas não tinha prótese. Daí como é que tu faz essa cirurgia? Nós tivemos relato no nosso gabinete de pessoas que foram chamadas para ir para o hospital, que chegaram a ser marcadas, né? O médico faz um desenho de como vai fazer essa reconstrução antes, para saber onde precisa cortar, onde precisa mexer, chegaram a ser marcadas, foram ao centro cirúrgico, e daí o anestesista, antes de anestesiar, graças a Deus ele teve esse bom senso, ele perguntou, tá tudo aí? Aí foram ver, não tem a prótese. Imagina se tu anestesia um paciente, põe um paciente, que todo procedimento médico tem um certo risco, nós não podemos negar isso. Anestesia um paciente, entuba um paciente, não tem, para tudo, acorda o paciente, estuba o paciente, manda de novo para casa, gera toda uma ansiedade, toda uma frustração, todo um risco por causa do material. Então, essa cirurgia não estava acontecendo no município, não aconteceu no primeiro ano do mandato, não aconteceu no segundo ano do mandato. De tanto nós cobrarmos, inclusive fomos até pedir ajuda do judiciário, na época que o doutor Roberge, a gente esteve lá conversando com ele, para pedir ajuda do judiciário mesmo, como é que a gente vai fazer funcionar isso ali, e conseguimos, através de uma mudança ali no protocolo de compra, fazer com que a prefeitura adquirisse algumas próteses e essa fila começasse a andar. Não está na velocidade que a gente quer ainda. A gente queria que todo mundo que tivesse tido o problema do câncer, que fez uma cirurgia, já tivesse podido ter feito a sua cirurgia de reconstrução e já tivesse virado a página daquele sofrimento todo. Então, a gente sabe que não está ainda nessa velocidade, mas agora a fila está andando. Pelo menos a gente tem a esperança de que as pessoas que estão esperando vão ser atendidas. Então, a gente já é uma vitória. As outras cirurgias, a mesma coisa. Nós temos ali várias filas que não estavam andando, e aqui vou citar também a questão das próteses ortopédicas lá no Hospital São José, que não estavam sendo realizadas ou estavam sendo realizadas só as cirurgias de emergência. Agora começam a andar um pouco também. Mas isso vem fruto de muita cobrança, de um processo ali de convencimento do Poder Executivo, de convencimento ali dos órgãos de fiscalização da Prefeitura, de que precisam ser comprados os materiais, que devem ser comprados os materiais, para poder fazer a fila andar e fazer com que as pessoas tenham a esperança de ser tratadas nas suas doenças. O assunto saúde é dos mais complexos da cidade, e eu não poderia
deixar de perguntar para o senhor, que eu acho que é uma pergunta que muita gente... A questão da dengue, doutor Cassiano, isso está no pico? Como é que o senhor vê isso a curto, médio prazo? Porque é o que hoje mais eu acho que nos aflige na cidade. Então, a dengue é uma doença que todos sabem é infecto-contagiosa, ou seja, ela tem uma transmissão, ela não é feita uma transmissão direta de um paciente para o outro, mas ela é feita através de um mosquito, e ela é uma doença grave, como a gente já viu aí, nós tivemos vários óbitos no ano passado, já tivemos vários óbitos esse ano, e é uma doença que, se nós tivéssemos controlado o meio de proliferação do mosquito e de transmissibilidade dessa doença, talvez a gente não tivesse aí esse número, esse panorama tão ruim como a gente vive hoje. Quem já acompanha a área da saúde sabe que até alguns anos atrás aí, eu não vou citar um número certinho, mas por volta ali de 6, 7 anos, nós não tínhamos casos de dengue em Santa Catarina. O que aparecia eram casos exógenos, que a gente chama, ou seja, a pessoa pegou dengue no Paraná, pegou dengue no Mato Grosso, veio para Santa Catarina e aqui foi diagnosticado com dengue. Mas ela não pegou essa doença aqui. Nós não tínhamos focos de mosquitos infectados com o vírus da dengue. A partir dos últimos anos, a gente observou que esse mosquito conseguiu aí se proliferar no nosso estado, trouxe o vírus da dengue, e agora a gente vive essa epidemia aí aqui na nossa região, não só na região de Joinville, mas em todo o estado de Santa Catarina. O controle de uma doença, ele requer esforços do poder público e das pessoas. Não é uma ação isolada que vai resolver o nosso problema da dengue. Então não é só o munícipe cuidando da sua casa, cuidando dos vasinhos de flor, da água parada, do lixo que pode acumular água dentro da sua casa. Essa ação é extremamente importante. Nós, munícipes, nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que ter o nosso quintal limpo, nosso quintal cuidado, olhar as calhas, olhar as caixas d'água, que às vezes a tampa não está bem vedada, às vezes a tampa está quebrada, olhar os vasinhos de flor, olhar o ralo, que às vezes fica com água parada, olhar o lixo, que às vezes está lá e que a gente não dá muita bola. Às vezes aquilo não é nem lixo, às vezes é um brinquedo de uma criança que ficou jogado num canto, aquilo acumulou água e vira um ambiente para proliferar o mosquito. Então nós temos esse papel, mas o poder público, ele tem um papel fundamental, desde promover ali a cobrança da limpeza das áreas públicas e das áreas privadas, e também de promover ações para diminuir esse contingente de mosquito. E isso é uma cobrança que a gente faz aí em relação à Prefeitura de Joinville, por exemplo, uma estratégia que era muito utilizada antigamente, e não é a primeira vez que o Brasil tem epidemias causadas por mosquitos, né? Epidemia de dengue, febre amarela, entre outras. Por exemplo, o fumacê. O fumacê, ele combate o mosquito voando, só que ele tem toda uma estratégia para ser utilizado. Então ele não funciona, eu vou fazer o fumacê aqui escondidinho às 10 horas da noite. Isso é jogar dinheiro fora. Entendeu? Eu tenho que fazer um evento bem divulgado, eu tenho que fazer um evento onde as pessoas estejam cientes e estejam dispostas a participar desse processo de cuidado do mosquito. Além disso, de prevenir a proliferação dos mosquitos, de combater o mosquito, a prefeitura tem a responsabilidade de promover o atendimento das pessoas. E aí a gente tem mais uma dificuldade aqui no município de Joinville, né? As pessoas, elas precisam estar bem cientes do fluxo que a gente adotou aqui como medida de combate, e a prefeitura tem que garantir esse fluxo. Então hoje a gente tem uma dificuldade porque os prontos atendimentos estão todos lotados. No meio da epidemia, aí a gente precisa fazer uma reforma no PA Norte. O PA Norte hoje, na data de hoje, ele está com atendimento restrito. Então nós já estávamos com dificuldade com 3 PAs. Aí com 2 a gente sabe que vai piorar ainda mais. E essa quantidade de atendimentos, ela passa pelas unidades básicas de saúde, ela passa pelas unidades intermediárias que a prefeitura criou. Então a prefeitura tentou fazer a sua estratégia também de atendimento.
mas na nossa opinião falta muita divulgação. As pessoas estão perdidas, e quando as pessoas estão perdidas, elas vão naquilo que é mais confiável, e aí vai todo mundo para dentro dos PAs. Vai a dengue A, que deveria ser tratada no posto, vai a dengue B, que deveria estar sendo tratada nas enfermarias de dengue, e vai a dengue C, que era a dengue do PA. O que o PA deveria estar atendendo, ele não está atendendo só aquilo ali. Ele está atendendo a dengue C, ela está atendendo as outras doenças, porque vale lembrar que a gente não deixou de ter outras doenças. Ele está atendendo a dengue B, que não era dele, está atendendo a dengue A, que não era dele. Então, essa sobrecarga de atendimento faz com que as pessoas aguardem nos PAs 3, 4, 5, 6 horas por um atendimento. Aguardem enquanto estão com dor, enquanto estão com febre, enquanto estão sofrendo devido à própria doença, porque o sistema não foi bem divulgado, o sistema não está sendo bem informado, e as pessoas estão perdidas dentro de uma estrutura grande, que é a Secretaria de Saúde aqui de Joinville, mas que não consegue o atendimento de uma forma humana, de uma forma digna que deveriam estar recebendo. Essa questão da saúde é complexa e eu não, apesar de não ser da área, para mim é inegável que tem um pouquinho de desleixo e despreparo em algumas situações do poder público. Mas uma questão só, doutor Cassiano, que eu sempre converso com as pessoas que a gente passou alguns anos atrás, e parece que faz tanto tempo, mas como é que foi para o senhor o Covid, assim, aquele período como médico, deve ter visto cada situação, o número de mortes aumentando, a loucura da questão de enfermagem, dos profissionais. Como é que foi esse período para o senhor aí que para nós já foi aterrorizante, né? Nós que ficamos em casa, isolado, eu imagino para vocês que guerrearam de frente, né? Então, o Covid, Ivan, ele foi uma situação nova para todo mundo. Para as pessoas, para os governos e para nós profissionais de saúde também. Porque quando a epidemia começou, como uma epidemia ainda, lá no Oriente, lá na região da China, lá, nós talvez não acreditássemos que ela fosse tomar esse montante, esse tamanho todo que a pandemia criou. E, portanto, vou dizer que os governos e os profissionais de saúde nem se preocupavam muito. Nós assistíamos pela televisão, lá do outro lado, isso aí não vai incomodar. Quando que essa pandemia gerou medo e gerou um pânico? Quando ele começou aqueles casos na Itália, quando a gente observou lá que houveram mortes ali na Itália, de pessoas que nem receberam atendimento médico porque a estrutura deles lá colapsou também a ponto de eles não conseguirem prestar um atendimento. E aí isso gerou um pânico nas pessoas a ponto de todo mundo tentar se proteger de uma coisa que nem se conhecia direito. Na área da saúde também foi assim. Para quem lembra, uma hora se falava que tinha que usar um tipo de remédio, outra hora se falava que tinha que usar outro tipo de remédio, outra hora se falava que não tinha remédio para ser usado. E aí nós tínhamos que absorver toda essa informação, nós tínhamos que ir atrás dos estudos, enquanto que a pandemia estava chegando ali nesse momento. Para quem viveu um pouquinho isso, no início, as sequências de intubação, que a gente chama, que é aquele procedimento para te botares quando o pulmão entra em colapso e a respiração dos pacientes fica comprometida a ponto de levar ao óbito. Então a gente promove uma intubação, que é botar um tubo lá dentro do pulmão, pela traqueia, e um aparelho, que é um respirador, ele começa a injetar o ar lá dentro. Ele faz a função com que normalmente a gente nem percebe, né? Enquanto nós estamos conversando, rindo, estamos brincando, estamos dormindo, o nosso corpo tem toda uma sequência de respiração para poder manter o oxigênio circulando no corpo. Esses aparelhos, eles suprem quando o corpo não consegue fazer isso sozinho. Mas isso tinha até uma regra para a gente fazer, porque não poderíamos invadir a via aérea do paciente com o tubo aberto, porque daí nós estaríamos liberando mais vírus no ambiente, correndo o risco de transmitir para as equipes de saúde, correndo o risco de transmitir para as outras pessoas. Então, existia todo um pânico no início de como a gente ia resolver isso. Nós passamos por treinamentos. Na época eu ainda estava dentro do hospital regional, nós passamos por treinamentos de como fazer um fluxo de não ter contato com o paciente,
Como assim não ter contato, doutor? Não, era o tempo todo com máscara, com roupas, com luvas, então tu não tinha um contato com os pacientes já para que tu não contaminasse a tua equipe, porque se a tua equipe tivesse contaminada, era menos profissionais de saúde para atender uma demanda que só aumentava, que só crescia. E depois de muito se falar, de muitos estudos, na verdade a gente não conseguiu desenvolver a tempo hábil um tratamento para o vírus do Covid, né? Nós não tínhamos aí um remédio que matasse no início o vírus do Covid. E isso gerou mais pânico ainda, porque se eu pego a doença, eu não tenho como tratar. Quem é que tratava? O corpo tinha que se restabelecer. E a função dos médicos, dos profissionais de saúde nessa época, eram promover condições para que aquele corpo continuasse vivo enquanto ele tentava lutar contra o vírus da dengue. Aí, quanto melhor a imunidade, dependia de cada paciente, essa infecção pelo vírus do Covid poderia ter uma curta duração ou poderia ter uma longa duração com sequelas extremamente graves, como a gente observa até hoje. Então, esse estar no meio desse mar ali, com uma canoazinha, um mar revolto, sem uma bússola para saber para que lado nós íamos remar. Só um detalhe, né, doutor? Já não era que a saúde estava redondinha na época, né? Assim, não era mil maravilhas, né? Já era uma situação que não era boa, imagina, veio uma loucura por cima. E veio um maremoto mesmo, uma onda gigantesca em cima da gente, onde a gente teve que aprender tudo isso enquanto estávamos evoluindo e tratando as doenças. Então, muito se aprendeu. Qual foi o diferencial que a gente viu durante o Covid? É que o poder público, ele também colaborou com os profissionais de saúde no sentido de oferecer recursos para o tratamento das pessoas. Não entendi, doutor. Explico. Para quem conhece a história de Joinville, a saúde de Joinville, antes da pandemia, nós tínhamos aí 30 leitos de UTI. E não conseguíamos passar disso, né? Às vezes precisava de vaga de UTI, tu tinha que mandar o paciente para fora de Joinville porque não tinha vaga de UTI. Pré-pandemia eram 30 leitos de UTI em Joinville. Mais ou menos isso dali, porque tinham alguns leitos no São José, alguns leitos no Regional e deu. Não tinha mais. Claro, falando da rede pública, né? Não estamos falando aqui dos hospitais particulares. Mas de leito público era o que tinha. Quando surgiu a situação da pandemia, nós tivemos que abrir leito, porque se esses pacientes não fossem para leitos de terapia intensiva, não fossem leitos de alta complexidade, esses pacientes teriam morrido. E aí, nós chegamos aí a quase 160 vagas de leitos de UTI em Joinville. Então, nós fomos de 30 para 160. Óbvio que isso tem um custo, né? Mas a gente não teve também um cerceamento por parte do poder público, limitando recursos. Então a gente conseguiu criar isso. Para quem lembra, dentro do PA Leste, que é o PA que eu mais atuo, a gente montou um hospital de campanha. Nós tínhamos lá 30 leitos de UTI dentro de uma unidade que não tem nenhum leito de UTI. Que dentro do PA Leste chegou a ter 30 leitos? Sim, nós tínhamos pacientes... O que tinha em Joinville... Tinha só no PA Leste nesse período. Só nesse período. O Hospital São José abriu várias vagas, o Hospital Regional abriu várias vagas, o Hospital Bethesda abriu UTI que não tinha, e o Hospital Bethesda persiste com vagas de UTI até hoje. Então foi um legado que a pandemia deixou aqui, um legado bom que a pandemia deixou para o município de Joinville, expandir o número de vagas de UTI para os nossos munícipes. E claro que hoje nós não temos esses 160 leitos, né? Me foge um pouco agora o número certo de vagas que a gente tem, mas já começa a acender uma luzinha de que estão faltando vagas novamente de UTI. A gente já está precisando remanejar pacientes para fora de Joinville novamente pela questão das vagas. Então, mesmo com uma melhora, depois a gente teve que enxugar um pouco a máquina, porque também nós não precisamos de 160 leitos de UTI, mas já surge também esse cuidado novamente. E ainda na pandemia, como a gente falou, era tudo novo, né? A gente via muitos pacientes perder a vida, muitos pacientes que você optava por eles
por entubar, tu chegava à conclusão com eles, olha, não tem mais o que fazer, nós vamos ter que te entubar, porque tu não consegue mais respirar muito tempo. Esse paciente, por vezes ele tinha, entre aspas, o direito de se despedir da família, vamos dizer assim, mas sem uma garantia de como isso ia evoluir, né? Nós não conseguíamos garantir para a família que íamos fazer o corpo dele reagir a esse vírus a ponto dele melhorar 100%. Então, a gente infelizmente viu muitas pessoas falecerem nesse período, e isso, para quem é da área da saúde, toda a vida que a gente perde é ruim, porque quando tu entra nessa parte, tu quer curar todo mundo, tu quer ajudar todo mundo, tu quer fazer todo mundo sair bem daquilo ali, todo mundo feliz, e nem sempre é assim, ou melhor, na maioria das vezes, os desfechos não são como a gente quer, e esse processo expandiu depois quando as equipes começaram a ficar doentes. Então a gente começou a ver profissionais de saúde também doentes com a questão do vírus do Covid, e perdemos também aí bons amigos e bons profissionais de saúde por Covid aqui em Joinville, o que também gerava um certo pânico, né? Porque você tem que estar na linha de frente e não vi ninguém correr da linha de frente para atender, mas tu tem a tua família em casa também, que tu tem que cuidar para tu não ficar doente, tem que cuidar para tu não levar essa doença para dentro da tua casa. Então, foi um período ali bastante desafiador vivenciar a questão da pandemia. Torço para que seja uma experiência única, que a gente não passe por novos períodos onde a gente vem aí a sofrer uma doença que tenha proporções aí mundiais, como a gente viu com o Covid-19. Eu respeito muito quem trabalha na área da saúde, principalmente por essa questão da saúde mental do profissional da área da saúde, né? Porque a gente que não é da área vê sangue, já se assusta, e é o dia a dia, é morte, Bom, doutor Cassiano, já indo aí para os finalmente, mas eu não podia deixar de falar com o senhor sobre um assunto. Estamos em ano eleitoral, né? Temos uma eleição municipal vindo. Na minha humilde opinião, não sei se o senhor concorda, está se desenhando com 3 correntes. À esquerda, né, com um candidato do 13 ou do PSB, que hoje que me parece que é o Rodrigo Bornato, ou mais alguém lá, e né, os candidatos ali. Tem a corrente do Centrão, que é mais ou menos o que acontece no cenário nacional. Hoje eu entendo que o atual governo novo, junto com o PSD e os demais partidos que hoje coligados, né, que a princípio estão coligados, representam o Centrão, mais ou menos como ocorre no cenário nacional. E pela direita, né, direita, extrema direita, o PL, que hoje o candidato a princípio é o Sargento Lima à prefeitura. O senhor, no início de abril, final de março, início de abril, se filiou ao PL. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Como é que... claro, tudo uma pré-candidatura, ainda tem um monte de coisa para acontecer. Como é que o senhor está vendo esse cenário e a posição do senhor aí em relação às eleições municipais de 2024? Então, até meados de março ali, nós estávamos no partido União Brasil, e aí a gente optou por fazer uma troca de partido. Por que a gente fez essa mudança, né? Essa mudança ocorreu, primeiro, porque os nossos princípios hoje estão mais alinhados com o partido do PL. Então, algumas bandeiras defendidas pelo Partido Liberal vêm extremamente ao encontro daquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vive e aquilo que hoje a gente consegue defender estando aí dentro da bandeira política. E nós observamos que essa bandeira, ela precisa de mais soldados, precisa de mais guerreiros para defender ela, tanto dentro da Câmara de Vereadores, como também no Poder Executivo. Então a gente se alistou, vamos dizer assim, dentro dessa corrente para poder defender os princípios que a gente acredita e que a gente vê que são necessários para restabelecer aí a estrutura hoje no nosso município. Essa bandeira do PL, ela vem ganhando força das pessoas, né? O PL hoje, ele está
na proposta de lançar uma candidatura única, ou seja, sem coligações, sem outros partidos, para poder defender os seus ideais. E isso nos agrada bastante, porque aí é mais fácil de tu conduzir o trabalho da maneira que precisa ser conduzido. Então, hoje a gente vê ainda a coligação do Novo com o PSD bem popular, vamos dizer assim. Eu vejo que, na medida que as pessoas conseguirem conhecer o plano de governo, conhecer os candidatos melhor, conseguir participar das discussões, participar dos diálogos, isso ocorra aí uma migração natural aos princípios de cada um. E hoje eu vejo Joinville muito mais alinhado aos princípios da direita, muito mais alinhado aos princípios que o partido PL vem trabalhando, e isso pode sim interferir nas eleições municipais. Eu não sei se o senhor também tem o mesmo entendimento que em 2026 o cenário vai ser mais ou menos esse também, né? Esquerda, centrão e direita, é o que deve acontecer daqui a 2 anos. Então o nosso voto em 2024 vai ter reflexo em 2026, né? No Brasil todo. Direita, centrão, esquerda. As pessoas elas têm os seus princípios, têm os seus ideais, né? E isso não costuma mudar, Ivan, de um ano para o outro, de uma eleição para outra, né? Então, as pessoas que geralmente elas têm, assim, esse posicionamento pelos princípios, pelas ideologias mais da direita, eles tendem a continuar com essas ideologias. Então, eu vejo, sim, que as eleições vêm se polarizando dessa forma. Ou aqueles que acreditam mais em alguns princípios, os princípios da direita, ou outros que acreditam nos princípios da esquerda. E existe aí a terceira via, que é a via do centrão, que hoje ela tenta absorver um pouco de cada lado, mas que na atual conjuntura as pessoas elas estão optando mais pelos extremos porque se familiarizam mais com uma situação ou com outra situação. Vejo que em 2026 nós vamos passar novamente por essa polarização, novamente por essa dicotomia de princípios e ideologias que já guiaram a eleição de 2020, que guiaram as eleições de 2022 e que devem guiar também as eleições de 2024. Bom, pessoal, Mosca, 1h30, desculpa, Mosca, eu sei que já extrapolamos o horário aí, doutor Cassiano. Queria te agradecer pelo tempo aí, pela paciência, agradecer aí ao pessoal que nos acompanha no Podville. Espero que o conteúdo que a gente tá trazendo para vocês aí seja de bom grado, dentro do que a gente entende, doutor Cassiano. O Mira não pôde estar aqui hoje. A gente não deseja trazer polêmica. Graciane Barbosa e Belo, a gente não quer viver desse tipo de... É trazer informação, é trazer pessoas de relevância na área da saúde, na área da educação, entretenimento, esporte, mas que seja conteúdo agradável. A gente não quer viver de polêmica. E eu acho que ninguém melhor do que o senhor dentro hoje da política, que é essa razão, essa independência, tem o posicionamento, mas não vive de polêmica ou de situações. Então, queria parabenizar o senhor pelo trabalho e agradecer e deixar à disposição aí para o encerramento. Eu que agradeço, Ivan, aí, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho, trazer informação para as pessoas. Nós acreditamos que informação é poder, informação é um meio da gente mudar a nossa sociedade. Então a gente tenta trazer sempre as informações de uma maneira muito clara, uma maneira muito didática, para que as pessoas possam absorver aquela informação, que possam pesquisar um pouquinho mais, né? Hoje as redes sociais, hoje a internet permite com que a gente vá atrás de algumas informações, ter um aprimoramento disso que a gente está escutando, porque é muito fácil hoje qualquer um ter uma câmera e falar o que bem quiser e tentar transformar aquilo numa verdade absoluta. Então, a gente precisa ter pessoas sérias, nós precisamos ter pessoas engajadas a trazer informação para que a gente amadureça a nossa sociedade. Porque as pessoas com informação, elas se tornam empoderadas e elas conseguem mudar o futuro da sua casa, da sua família,
do seu município e de todo o país. Então, parabéns aí por estar trazendo essa ótica no sentido de permitir com que as pessoas tenham acesso a uma informação de qualidade, a uma informação séria, uma informação responsável e possa trabalhar aí o conhecimento e o desenvolvimento de cada um. Parabéns, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, obrigado para as pessoas que estão nos acompanhando aí, toda a paciência, né? Vocês viram que eu acabo falando, largou ali para falar, a gente vai tocando, porque toda oportunidade de conversar é uma oportunidade de a gente interagir, é uma oportunidade da gente evoluir. Então, mais uma vez, obrigado. Valeu, doutor Cassiano. Valeu, pessoal. Eu vou utilizar subtítulo agora, doutor Cassiano. Podville, informação é poder. Valeu, pessoal. Um abraço.